Fala galerinha, pessoal, agora vamos entrar num tema que é interessante, muita gente não gosta de comentar, mas a gente tem que conhecer, especialmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida e também para quem está nos estudos, especialmente aí quer investir na área de saúde, quer estar bem no Enem, né, nas provas, que são as doenças que acometem o ser humano. Será que são muitas? Será que a gente consegue ver todas aqui no canal? É a nossa meta, né? Nosso objetivo. Então vamos trabalhar, né? Vamos trazer algumas doenças, pelo menos as principais, né? Que são conhecidas, nem que não seja tão conhecida, mas que são importantes a gente saber. Vamos ver algumas. As viroses, a gente não pode esquecer, né? Nós temos videoaulas de todas as doenças causadas por vírus, pelo menos as principais, né? Temos videoaulas sobre vírus também. Bacterioses, doenças causadas por bactérias. Os protozoários também podem causar doenças, as protozooses. Mas essas doenças que não são parasitárias também são interessantes. A gente pode destacar anemia falciforme, cálculo renal, diabetes, doença de Alzheimer. São doenças que a gente tem que estar sempre conhecendo, né? Pode aparecer uma questão e é bom a gente saber. A esclerose múltipla, pouca gente sabe, né, o que causa, os sintomas. Fibrose cística, pouco conhecida, né? Glaucoma, muitas pessoas perdem a visão por causa do glaucoma. Leucemia, que pode estar ali no grupo do câncer, né? É bom a gente saber. Micoses, sarna, são doenças que a gente pode evitar facilmente, né? Vitiligo, muitas pessoas têm vitiligo, até sofrem preconceito, que as pessoas pensam que é uma doença que vai ser transmitida para outra. Então, essas doenças a gente vai conferir nas videoaulas que a gente tem aqui no canal. Então, você não pode esquecer que aqui no canal Anderson Ciências você confere tudo isso e nós estamos à disposição para tirar dúvidas. Às vezes você pode ir nos comentários no Instagram, que é o canal Anderson Ciências, e conversar com a gente, né? Então, vamos conferir essas doenças do ser humano, do corpo humano. Então, primeiro, já falou, né? Micoses são infecções, pode chamar de doenças, causadas por fungos. Professor, não lembro mais de fungos. Quando terminar essa videoaula, você vai dar uma conferidazinha na nossa aula sobre fungos. Vai ficar bem tranquilo. São doenças que a gente pode classificar como doenças tropicais. São bem comuns nos trópicos. São as áreas mais quentes, né, mais próximas aqui do Equador. Então a gente vai ter maior temperatura, maior nível de calor e também uma boa umidade. Umidade é a oferta básica de água para os fungos. Então, tendo temperatura ideal, alimento e água, fica bom demais para viver, né? Nós, seres humanos, também vivemos bem, né? Como tem a temperatura adequada, alimento e oferta de água, né? O resto é supérfluo. Então, dependendo do fungo ou da região que ele afete, a gente vai ter a micose superficial, o próprio nome já diz, né? Fica na superfície corpórea. A gente vai ter subcutânea, o nome também diz, abaixo da pele, da cutis. Ou sistêmica, que muitas vezes afeta órgãos e sistemas, especialmente o sistema respiratório, um dos mais afetados pelos fungos, especialmente quando a gente inala os seus esporos. São as estruturas, né, relacionadas com a sua reprodução. Então a gente vai ver essa classificação, onde acontece cada uma, as principais doenças, sintomas, para que a gente tenha um mapa mental e no final você consiga fazer até um quadro aí com essas micoses, até um mapa conceitual, né? Vai ficar bem mais fácil você entender. Micoses superficiais. O nome já diz, na superfície, na parte externa da pele.
Essa parte externa, muitas vezes é o próprio epitélio, né? A epiderme. A gente pode ter também ao redor de pelos. Pelos são locais também onde se armazenam muita umidade, né? Retém bastante umidade. Pelos, cabelos, unhas também. Se a gente não tiver um cuidado interessante com unhas, ela pode ser também um bom reservatório de fungos, que não é bom, viu? Geralmente eles procuram o lipídio, a gordura, né? Nossa pele tem gordura, tem oleosidade. E também a proteína queratina, que é um dos principais componentes aqui da nossa pele, pelos, unhas. Tranquilo? Nossa videoaula sobre proteína, você vê bem isso aí. Exemplos, vamos destacar pitiríase versicolor, o pessoal conhece muito como pano branco, né? As tinhas, ou tinhas, candidíase e as onicomicoses. Vamos trabalhar essas quatro, destacou essas quatro como micoses superficiais. A gente vai ver uma visão aqui mais ampla, né? Mas você pode aprofundar mais em cada espéciezinha, que fica bem mais interessante. Pitiríase versicolor, a gente falou, a gente conhece muito aí como pano branco. Muitas vezes tem motivo de repulsa, né, com relação a outras pessoas. Se chegar perto de uma pessoa que tem pano branco, você já vai achar que vai contrair, né? Então o tratamento ele é simples e que não é mais motivo para constrangimento das pessoas. O fungo que causa pano branco é do gênero Malassezia. A gente pode destacar bem a espécie Malassezia furfo. E é pano branco, também chamado como micose de praia, mas também ele pode se manifestar além das manchas brancas, e daí o nome pano branco, né? Tem essas manchas brancas, especialmente em indivíduo que tem a pele um pouquinho mais escura. Mas ela pode se manifestar também como manchas escuras e até mesmo avermelhadas. Tá aí o nome versicolor. A cor pode variar. Essas manchas também são descamativas, podem estar agrupadas ou até mesmo isoladas. Você pode encontrar na região dos braços, tronco, pescoço, rosto. Ela pode se espalhar bem pelo corpo, né? Indivíduos que têm a pele oleosa, olha o cuidado aqui, ó, com a oleosidade da pele, são mais suscetíveis. Justamente por isso, né, a oleosidade é a melhor oferta de lipídio e também a tendência a ter uma maior umidade nessa pele mais oleosa. Então, para o fungo, isso é um prato cheio. No final, a gente vai fazer um resumão geral das formas de se prevenir dessas doenças. Você vai ver que vai servir para muitas que a gente está trabalhando aqui. Tíneas, a gente chama muito também de tinhas, muita gente chama também de impinge. São manchas vermelhas. Olha aí, galera, muito cuidado quando aparecerem manchas vermelhas. Você não vai pensar que é hanseníase e outras doenças. Não vai procurar tratar por conta própria, procure um dermatologista, viu? A superfície é um pouco escamosa, geralmente esse crescimento de dentro para fora, como se fosse circular, e com bordas bem delimitadas. Essas bordas são características marcantes das tíneas, viu? A gente pode encontrar também bolhas, até mesmo crostas nessas regiões. Como você observa bem aqui nas imagens, né? Eles têm um formato um pouquinho circular. Além dessas manchas, o sintoma fundamental aqui mesmo, para reconhecer, é a coceira. Beleza? O fungo, como a gente comentou nos slides anteriores, ó, ele procura a queratina, proteína, né? Pele, nos pelos, também nas unhas. A gente pode ter tíneas na cabeça, tinha capitis, nos pés, tinha pedis, o pessoal chama muito de pé de atleta, né, ou frieira. Então eles têm origem de animais, a gente vai chamar esses fungos de zoofílicos,
próprio nome já diz, né? Tem afinidade com animais. No solo, no meu caso aqui, ó, geofílicos, a gente pode encontrar muitos esporos de fungos, viu? No solo. E também nos próprios humanos, os humanos sendo reservatório desses fungos, que são, no caso, antropofílicos. Tratamento não é complicado, preferência nos estágios iniciais fica mais fácil ainda. Tratamento é a base de antifúngico, muitas vezes local, ou até mesmo oral. E essa eficácia é bem interessante, é boa, viu? Candidíase, um dos mais divulgados, tem até propaganda de televisão, né? Divulgando remédio, né? Medicamento contra a candidíase. Pode comprometer pele, mucosas, também as unhas, né? Que é aquele negócio, onde tiver proteína, especialmente queratina, o fungo vai estar lá procurando. Essa imagem aqui, ó, nós temos o fungo atuando aqui sobre a mucosa da boca. Então essa doença candidíase resulta, né, do nome do fungo, que é Cândida, que é um fungo oportunista. O que seria um fungo oportunista? Ele fica ali só aguardando o momento ideal para se desenvolver. Na boca, ele pode estar lá tranquilamente na boca e espera apenas uma mordida, um ferimentozinho qualquer na boca para se desenvolver, se proliferar. Também se favorece da baixa imunidade, especialmente em pacientes que estão imunodepressivos, o uso prolongado de antibióticos, até mesmo diabetes. Aí, ó, por isso, ó, sempre manter o nível de glicose adequado, viu? Procurar um tratamentozinho se estiver acima do aceitável. Então a gente pode destacar essas placas esbranquiçadas, são marcantes aqui da candidíase, especialmente na região da boca, região oral. A gente chama popularmente sapinho, né? Mas aquilo ali é candidíase. A gente pode ter também lesões, como fosse fissuras no canto da boca, também é muito comum isso aí, né? Placas vermelhas e até mesmo fissuras nas dobras naturais. O que seriam essas dobras naturais? Nosso corpo tem dobras e essas dobras podem reter umidade e é um prato cheio para os fungos, especialmente abaixo das mamas, nas axilas, nas regiões inguinais, tranquilo? Pode também envolver a região genital, feminina ou masculina, que a gente falou, a candidíase ela pode ser considerada uma infecção sexualmente transmissível. A gente pode caracterizar também coceira nessa região genital, manchas vermelhas e até mesmo secreção vaginal esbranquiçada. Então esses são sintomas interessantes que podem ser investigados no diagnóstico da candidíase. E muito cuidado aí, que pode ser transmitida sexualmente. Antifúngicos são bem interessantes, viu? Tópicos no local, né? E até mesmo sistêmicos podem ser empregados, mas sempre, ó, sob orientação médica. Não vamos buscar automedicação não, viu? Que pode ser que não seja candidíase, seja outra doença, e você pode estar usando um antifúngico inadequado, ou até mesmo poder estar trabalhando outros tratamentos mais eficientes. Onicomicoses, o nome já diz, né? Que vai afetar as unhas. Ônico, a gente traduz aqui como unhas. No caso, a unha ela pode se descolar do leito, que é onde a unha se desenvolve, né? Se tornar mais espessa, e como se fosse uma unha grossa, né? Pode ter mudança na sua coloração e até mesmo na forma da unha. Então, ó, muito cuidado se você perceber alguma alteração unguial, né, na unha, especialmente se você é uma pessoa que procura muito manicures, usa o material deles lá, né, não usa o seu próprio.
Então, muito cuidado no contágio dessas onicomicoses. O tratamento muitas vezes é difícil, porque essa região não é uma região fácil de chegar ao tratamento, né, a medicação. Muitas vezes é prolongado e pode trabalhar com medicamentos locais, na própria região da unha, e até mesmo orais, se não for possível do medicamento, né, chegar ao local afetado. As micoses subcutâneas ficam abaixo da pele, são bem comuns nas extremidades do corpo, mas podem ocorrer também, acometer ossos e também articulações. Então, bastante cuidado, viu? São frequentes entre agricultores, jardineiros, ou até mesmo crianças que têm a mania de brincar com terra ou com plantas. Esses locais são logradouros desses fungos, que podem causar essas micoses. São endêmicas em locais tropicais, né? Ou subtropicais e úmidos. Relembrando, galera, os fungos são fissurados por umidade e temperatura adequada, né? Um pouquinho mais alta, típica de regiões tropicais. Que vai destacar a esporotricose cutânea linfática, que nome doido, né? Grande. A felifomicose subcutânea e a rinosporidiose. Dessa aí, a rinosporidiose é uma das mais conhecidas. Você vê cada uma as características e ficar sempre alerta, viu, galera? Esporotricose cutânea linfática recebe esse nome por causa do fungo Sporotrix. O nome até que é bonito, né? Sporotrix. Se não fosse causar essa doença, né? O início é basicamente um nódulo. Muitas vezes você nem dá valor para ele, né? Um inflamado que pode ser na perna, no braço, até mesmo no rosto. E muitas vezes nem causa dor. A pessoa acha que é só uma besteira. Esses nódulos tendem a endurecerem. Aí já começa o problema, né? Podem formar ulcerações e muitas vezes até cicatrizam. Ou não, né? Se o indivíduo for imunodeprimido, aí é que pode acontecer mais problemas, que vão se espalhar para ossos, como a gente falou, né? Articulações e até mesmo outros órgãos do corpo. Então, esses imunodeprimidos têm que ter sempre um cuidado redobrado, viu? E qualquer ferida, né, nódulozinho que apareça, não desconsidere. Ah, é besteira. Não. Sempre leva a sério o que aparecer no seu corpo. Felifomicose subcutânea. Primeiro, esse nome, ifomicose, tem a ver com ifomicetos, que recebe esse nome, muitas vezes são chamados de fungos imperfeitos, ou até deuteromicetos, muitas vezes não entra em fase sexuada. A gente vai destacar aqui do gênero Exophiala. O que a gente vai ter? Nódulos, aí, cuidado com os nódulos que aparecerem na pele, nódulos escuros, que crescem e podem formar placas verrugosas. Então começa como um nódulozinho que você não dá valor, e ele pode evoluir para placas verrugosas, bem perigosas, viu? O aspecto é bem estranho. Pode causar abscessos em seios paranasais, pode atacar aí, cérebro, pulmões e até mesmo necrosar ossos e articulações. De novo a gente voltou aqui, né? Trabalhando ossos e articulações, sempre cuidado, viu? São importantes áreas afetadas por fungos, por micoses. Rinosporidiose, você vai lembrar de rino, né? Tem a ver com o nariz. É causada por, a gente pode classificar aqui como fungo, né? Rinosporidius siberi, mas tem uma tendência agora
a classificar essa doença como uma protozoonose, porque esse indivíduo está sendo, tem muitas classificações que estão colocando ele lá como protista, tranquilo? Então, ainda pela doutrina médica, ainda conservando, né, essa informação, ainda é considerada uma micose, mas já está sendo incluída como protozoonose. Ela pode infectar basicamente o nariz, então o nome já te diz isso, né? Faringe e também os olhos. Olha aí, galera, muito cuidado, viu? Cuidado ao colocar objetos, até mesmo as mãos nos olhos, que pode levar a contaminação. Pode formar o que? Nódulos nesses locais. A gente chama aqui de hiperplasia. Então, galera, a gente pode recomendar sempre lavar as mãos. Cuidado ao colocar mãos em nariz, na boca, nos olhos. Isso evita muitas doenças, viu? Não só a rinosporidiose. É transmitido pelo ar. Aí, ó, você inalar os esporos. Também encontrado em locais áridos. Então, como a gente comentou, ela é classificada como micose na CID-10, né, que é a lista de doenças, mas já está sendo reclassificado como uma protozoonose, causada por um protista. As micoses sistêmicas, você vai lembrar de sistemas, né? São infecções fúngicas que vão atuar em sistemas. A gente destaca sempre o sistema respiratório, mas pode afetar também outros, como cardiovascular e por aí vai. Então pode começar por uma infecção cutânea ou subcutânea, sabia disso? Que ela pode começar como superficial ou até mesmo subcutânea. E essa disseminação para outros órgãos é que pode resultar na micose sistêmica. Ou até mesmo a inalação de esporos, né? Ou conídeos, estruturas envolvidas com a reprodução, muitas vezes assexuada do fungo. Então, geralmente são oportunistas, pessoas com doenças crônicas, muitas vezes são importantes vítimas desse fungo, que o nosso sistema imune ele pode muito bem controlar o desenvolvimento dessas doenças, dessas micoses sistêmicas. Mas se tiver acometido de doenças crônicas, ou até mesmo imunocomprometidos, fica mais fácil para o desenvolvimento desses fungos. A gente vai destacar como exemplos histoplasmose, coccidioidomicose, paracoccidioidomicose, isso aqui no soletrando era o final de tudo, viu? Aspergilose, você vai lembrar das aspergilos, né? E criptococose, lembrar do criptococcus. Beleza? A gente vai destacar essas principais micoses sistêmicas e as características de cada uma. Histoplasmose, o pessoal adquire muitas vezes pela inalação dos esporos, ou então ela é transmitida pelo ar. A gente vai respirar, vai entrar em locais, muitas vezes locais fechados, abafados, que tem os esporos flutuando no ar, do fungo Histoplasma capsulatum, ou Histoplasma duboisi. E eles podem ser, agora que vem o grande lance da história, muitas vezes disseminados por fezes de aves e também de morcegos. Quem sabia dessa informação? Muitas vezes você entra na cavernazinha, na gruta, aquelas fezes de morcego, ó, naquelas fezes pode estar esporos desses fungos e se disseminar pelo ar. Então muito cuidado aí, viu? Quando você for entrar aí em cavernas, usar máscaras, se proteger do máximo que puder, viu? É uma micose bem comum e muito difundida pelo mundo. No início a gente pode considerar ela como similar a uma gripe ou até mesmo qualquer outra infecção respiratória, mas cuidado com a evolução da doença. A gente vai ter o que? Sintomas respiratórios básicos: tosse, mal-estar, febre,
Ela pode se propagar, né, disseminar para o olho, pode infectar também o olho. Então, bastante cuidado. De novo, cuidado com a mão que você coloca no olho. Imunosdeprimidos, esses são as maiores vítimas desses fungos, né? Pode atingir, sistema gastrointestinal, sistema nervoso central e também o cardiovascular. Então, ficou a dicasinha aqui, cuidado com fezes, cuidado aves nas suas casas, né? Muito cuidado, as fezes, morcegos também é difícil ter morcegos em casa, mas é bom ter o cuidado, especialmente com a transmissão de raiva. Ninguém sabe se o morcego é hematófago. Então tudo isso, sempre manter o alerta, né? Sempre em vigília. Coccidioidomicose, você pode muitas vezes confundir, né, com paracoccidioidomicose. Também, é pela inalação de esporos. Esporos a gente já falou, né? Estrutura de reprodução. A gente vai checar aqui as espécies Coccidioides imitis ou Coccidioides pousadaceae. Beleza? As duas espécies são as mais relacionadas com essa doença. Muitas vezes pode ter uma infecção respiratória leve ou moderada. A gente está trabalhando aqui, fungos atuando no sistema respiratório. A gente vai destacar aqui os sintomas básicos: febre, cansaço, dor no peito, tosse e dor de cabeça, que pode melhorar até mesmo sem um tratamento, dependendo da condição, né? A imunidade do indivíduo. Também pode se disseminar para articulações, cuidado, viu? Sistema nervoso central, sistema digestório, olhos e também rins. Por isso que é considerado também uma doença, uma micose sistêmica, que ela pode atingir de forma sistêmica o organismo, atingir vários sistemas. Paracoccidioidomicose, me garanto que eu treinei bastante para falar esse nome, viu? Também pela inalação de esporos do Paracoccidioides brasiliensis. A gente vai destacar três tipos básicos. A gente tem aqui 4 imagens, né? Mas são 3 tipos básicos, que é pulmonar, o próprio nome já diz, né? Vai afetar pulmões, sintomas respiratórios típicos. Mucocutâneo, como a gente vê aqui nessas imagens, né? A gente vai ter placas, ulcerações de pele e mucosas. Também disseminado por via sanguínea. Essa aqui é bom ter cuidado, viu? Que vai atingir vísceras, ossos e até mesmo o sistema nervoso. Então, galera, sempre em alerta, viu? Aspergiloses também é pela inalação de esporos do fungo, o próprio nome já diz, aspergilos. A gente vai ver muito aspergilos, né, quando a gente está tratando de micotoxinas, né? Pode afetar pulmões e seios paranasais. Essa aspergilose pulmonar é a doença que mais comum causada pelo aspergillus. É basicamente a inalação de esporos. Esses esporos vão se desenvolver, né, germinar nos pulmões do indivíduo. Mas também pode disseminar para cérebro, rins, fígado, coração e ossos. Viram lá, galera? Criptococose, você vai associar logo com criptococcus, especialmente o neoformans e o GAT. A gente vai ter o que? Infecção pulmonar e também cutânea. Muitas vezes essa infecção cutânea é leve e moderada. A gente vai ter também a relação com fezes, especialmente pombos. Então, muito cuidado em locais que tenha pombos, especialmente suas fezes, que também pode ser uma fonte aqui de
desse fungo, dos esporos, né? Que ao serem inalados podem ser bem nocivos, especialmente para os pulmões. Os imunodeprimidos são as principais vítimas dos fungos, né? A gente pode destacar pneumonia, síndromes respiratórias e até mesmo meningite. Ah, professor, meningite fúngica? Exatamente. Você viu lá na nossa aula sobre meningite, a gente falou da meningite fúngica. Raramente pode afetar a próstata ou a medula óssea. Já pensou? Um fungo afetando a medula óssea? Agora a gente vai trabalhar de forma geral como evitar essas doenças. Aquelas outras que tinham relação com fezes, né, de aves, morcegos, é evitar locais que tem essas fezes, né? Mas os hábitos higiênicos são fundamentais para se evitar as micoses. Tranquilo? A gente vai trazer alguns aqui principais, mas se você lembrar de mais aí, pode colocar nos comentários, né? Ou falar para mim lá no Instagram, canal Anderson Ciências. A gente vai destacar aqui, ó, usar somente o próprio material quando for a manicure. Leve seu próprio material, alicate, lixa, né? Tesoura. Secar-se bem após o banho, justamente para evitar a umidade, acúmulo de umidade, especialmente nas regiões de dobras, como axilas, virilhas, dedos dos pés. Evitar andar descalço. Isso aqui vai servir para vermes também, viu? Especialmente em locais úmidos. E você sabe, locais úmidos são locais que os fungos gostam, como vestiários, saunas, lava-pés, né, de piscinas. Não ficar com roupas molhadas por muito tempo, especialmente pela umidade, né? Não compartilhar toalhas, roupas, especialmente roupas íntimas, escova de cabelo, bonés, porque a gente sabe que o cabelo é um importante reservatório de fungos. Não usar calçados fechados por muito tempo. Então, galera, a gente agradece aqui a atenção. A gente trabalhou doenças, nesse caso aqui doenças bem fáceis de ser evitadas, mas que se não forem evitadas pode causar problemas graves, como a gente viu, né, nessa aula. E você tem que compartilhar essas informações, porque mais pessoas estão precisando saber disso aqui. Tá ok? Então compartilhe nos grupos aí, seus amigos, colegas de escola, porque são informações que servem não só para prova de Enem, nem provas escolares, é para nossa vida de forma geral. Você pode entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram, que também é canal Anderson Ciências. E vamos lá, já tem muito para a gente aprender.